Helena sequer fingia compostura. Estava ali por dever, não por desejo. Segurava a taça de vinho como quem segura uma lâmina virada para dentro, com os dedos pálidos e a alma acesa em rancor. A celebração, dizem, estava formosa. Cortinas bordadas, música de câmara, cavalheiros em seus melhores casacos, mas nenhuma beleza externa desfazia o nó que se formava em seu peito. A razão do tormento estava aos risos, brindando ao centro do salão. O mesmo homem que 3 invernos atrás deixara Helena à espera diante do altar, sob os olhos de toda a vila, com o vestido já abençoado e a esperança pendurada nos lábios. Deixou-lhe apenas um bilhete tosco e fugidio. Perdoe-me, não posso. E agora, ali estava ele, impecável, envolto por promessas que já haviam sido dela, de mãos dadas com sua irmã mais nova. Aquela que, com doçura e voz baixa, sempre dizia não querer envolver-se em intrigas. Não me envolvo, irmã. Sabes que sou neutra. Neutra, sim, mas não cega, e tampouco inocente. Helena mantinha os olhos fixos na taça, como se dela fosse extrair forças. A mente, porém, não se calava. Não era apenas fúria. Era o vexame vestido de gala, era o orgulho afundado na lama da exposição. Dores que nem os monges saberiam nomear. Foi então que, à margem da festa, percebeu Arthur, isolado, como de costume. Não proseava, não sorria, apenas observava, tal qual o homem que preferia compreender o mundo em silêncio. Helena sabia. Ele a admirava desde muito, nunca foi atrevido, nunca ultrapassara limites, mas sempre esteve, discreto, constante, atento. Ela se aproximou, movida por algo que não nomearia. Talvez impulso, talvez cansaço, ou apenas a urgência de rasgar a cena e reinventar seu papel nela. Se eu desejasse me casar ao romper da aurora, disse num tom que carregava sarcasmo e desafio. Casando não por amor, mas por desagravo, tu me aceitarias? Arthur demorou, apenas um instante. Depois respondeu com voz firme. O amanhã é incerto. Se deseja reparo, que se faça hoje. Ela esboçou um riso seco. És um tolo. Não, sou apenas valente. E foi assim. Antes que o sol completasse seu giro, já estavam casados. Sem testemunhas, sem flores, sem promessas. Helena trajava um vestido sóbrio, escolhido sem ânimo. A pena tremia ao firmar sua assinatura. Mas era uma escolha sua. Sua resposta ao escárnio. Um grito silencioso. Na noite de núpcias, ao cruzar a soleira do quarto, ela não disfarçou. Não nutra ilusões. Este casamento nasceu da cólera, não da afeição. Não há contos de fadas aqui. Tampouco finais felizes. Arthur a olhou, como se já esperasse tudo aquilo. Amor que se compra é sempre pobre. Não compro, mas sei como se conquista. Ela não respondeu, mas sentiu. Sentiu mais do que gostaria. E foi ali, naquela noite acesa por velas e ressentimentos, que os primeiros fios de um destino inesperado começaram a se entrelaçar. Sem afeto, sem esperança. Apenas com a força silenciosa do que ninguém ousava prever. Era difícil andar pelas ruas sem ouvir cochichos. Desde o escândalo do altar, Helena era lembrada com mais piedade do que respeito. Agora, com sua irmã casada com o mesmo homem que a deixara sozinha à frente do crucifixo, os olhares se multiplicavam. Alguns disfarçados, outros ousados. Na mercearia, na chapelaria, na roda de bordado, todos tinham algo a dizer. E quando ela passava, o ar se tornava denso. A caçula, a nova senhora de família, desfilava sorrisos polidos e cumprimentos suaves. Já Helena caminhava com passos medidos e queixo erguido, como se não precisasse que o mundo fosse justo, apenas silencioso. Foi numa dessas tardes nubladas ao voltar da feira que encontrou o bilhete. Uma carta, com seu nome, estava escondida entre os fundos da escrivaninha de Arthur.
Nenhuma data, apenas escrita delicada, traçada com pena e tinta escura, como se cada letra fosse pensada antes de nascer. Helena, há olhos que não se desviam, mesmo quando fingem não olhar. Há afetos que não se dizem, mas que se esperam em silêncio. E há momentos em que o amor decide existir mesmo quando não há espaço para ele. Tu nunca soubeste, mas foste minha desde antes da tua dor. Ela leu e releu. Na primeira vez duvidou, na segunda acreditou, na terceira doeu. Arthur jamais falara dela daquela forma, não abertamente, e agora aquelas palavras, escritas antes do casamento, pareciam surgir como um segredo, não forçado, não exibido, apenas guardado. Nos dias seguintes, toda vez que cruzava com a irmã e o ex-noivo na rua principal, a sensação mudava. A humilhação ainda estava lá, mas havia algo novo por dentro. Um movimento quieto, uma pergunta sem resposta. Por que ele se calava? E por que aquela carta? Na porta da igreja, ouviu duas senhoras. Dizem que a mais velha não se casou por amor. Mas quem sabe o marido dela não vai fazer amor brotar? Há homem que planta até em solo seco. Helena não reagiu. Mas à noite, no canto mais escuro do quarto, tocou no envelope como quem segura uma vela acesa. Talvez, pela primeira vez, tivesse medo de se queimar. Foi numa manhã de céu limpo, logo após a missa das 9, que Helena cruzou o Largo da Fonte com passos apressados. Precisava despistar dois comerciantes que cochichavam sobre a estranha união de conveniência que ela protagonizara. Ao virar a esquina do mercado de ervas, deu de cara com a irmã. A caçula vinha escoltada por sorrisos, com um vestido novo e um semblante de quem achava que o mundo finalmente lhe cabia. Helena hesitou, mas a irmã, como de costume, não soube ler silêncio. Helena, que surpresa! Não pensei que a senhora sairia tão cedo. Imaginei que dormisses até tarde, agora que tens um marido tão calmo. Helena fingiu um sorriso, o mesmo que usava para calar armas. O dia não espera por quem tem nome novo, disse, medindo cada palavra. A irmã riu, daquela forma leve que sempre pareceu um tapa com perfume. Ah, sim, o nome. Confesso que ainda estranho ver-te como senhora de Arthur. Tão diferente de teus sonhos antigos, não? Sempre dizias que querias alguém que te desafiasse. E ele parece tão obediente. Helena se manteve firme. Nem todo homem precisa gritar para ser forte, mas a irmã não recuava. Era como uma chuva fina, persistente, inconveniente. De qualquer forma, fico feliz por ti. Todos pensávamos que ficarias sozinha, sabes? Depois do que te aconteceu no altar. Bom, tu sabes que muitos passaram a ver-te como mulher difícil. E agora, olha só, uma aliança no dedo e um lar silencioso. Quase parece castigo divino em forma de redenção. Helena sentiu o sangue gelar. Castigo não seria aquele que toma o amor alheio como se fosse bênção? A irmã parou. Não por culpa, mas por surpresa. Ela realmente não via o que dizia como ofensivo. Ora, Helena, não roubei o teu amor. Apenas aceitei o que foi deixado. E cá entre nós, se ele te deixou, talvez soubesse que teu coração era mais espada que abrigo. As palavras vieram como pedras enroladas em renda, ditas com doçura, mas cheias de pontas. A irmã ainda sorria, como quem acredita que delicadeza compensa crueldade. Tu precisas parar de guardar rancor, disse ela, ajeitando a luva com fingida inocência. O mundo não gira ao redor da tua história, sabes? Nem tudo o que te fere é culpa dos outros. Helena arqueou uma sobrancelha, como quem estuda se responde ou se permite que a própria estupidez se revele por si só. Estranho ouvires isso, murmurou. Justamente tu, que decidiste girar ao redor dos meus restos. A irmã soltou um risinho curto, desconfortável. Achas mesmo que ele te amou?
Helena, o que tu chamas de abandono, eu chamo de escolha lúcida. Tu eras intensa demais, exigente demais, sempre te achando superior a tudo. Ele simplesmente viu que teu amor viria com espinhos demais para ser colhido. Helena se aproximou, não num gesto de ameaça, mas de precisão. Como quem presta condolências a alguém que ainda não percebeu o luto. Pois digo-te algo que nem a tua roupa nova esconde, disse ela, com voz baixa e sem piscar. Quando um homem foge de uma mulher como eu, não é por soberba, é por medo. Ele não soube se manter onde há verdade. Tu foste o refúgio, eu era o confronto. A caçula enrubesceu, mas por orgulho não recuou. Ele me escolheu, retrucou. Isso é o suficiente. Helena suspirou. Escolher nem sempre é verbo que se conjuga com coragem. Há quem opte pela quietude, não pela grandeza. E há quem aceite migalhas, achando que são manjares. A irmã empalideceu. Tu falas como se eu tivesse roubado algo. Roubado? Helena sorriu de lado, com ironia contida. Roubaste um lugar que jamais te coube, mas não me escandalizo. Toda a corte tem seus bobos, e eles sempre pensam que o trono é deles quando sentam por acidente. Silêncio. A caçula mordeu os lábios. Havia finalmente compreendido que não ganharia aquilo que achava ter conquistado. Helena então completou, já virando-se para partir. Que ele tenha escolhido ficar contigo, não duvido. Só espero que um dia tu percebas que ficar nem sempre é sinônimo de amar. Às vezes é apenas falta de caminho. No meu pensamento eu disse, Arthur, o casamento é da irmã dela. Vamos ver o que acontece. Já conheço o vilarejo. Eles sorriem para a aparência e cochicham para a verdade. Quando alguém cai, não estendem mãos, estendem boatos. E quando alguém se levanta, chamam de altivez. Naquele salão havia mais teatro que bênção. Os tapetes estavam novos, as flores impecáveis, e todos fingiam que o passado não pesava na sala. Mas ele pesava, e pesava sobre ela. Helena. Desde que vi aquela mulher pela primeira vez, soube que não era feita para ser suportada, era feita para ser enfrentada. Por quem tivesse coragem, a maioria fugia. Eu não. Passei anos observando, não por obsessão, mas por respeito, porque há mulheres que são como território sagrado. Você não invade, você espera ser chamado. Ela nunca me chamou, nunca sequer me olhou como homem, mas eu via quando fingia não se ferir, via quando sustentava palavras que cortavam, via quando deixava de confiar e quando continuava, mesmo assim. Nesse dia, no casamento de sua irmã, o homem que a abandonou no altar agora a olhava como quem nunca soube o que perdeu. A vila a olhava como quem queria saber se ela ainda chorava. E eu a olhava como quem sabia que ela jamais se curvaria diante de ninguém. Mas havia um tremor, um cansaço, algo que só olhos silenciosos podem perceber. Não era orgulho, era desespero bem vestido. Enquanto todos brindavam à nova senhora, eu me mantinha em pé, encostado na viga lateral como sempre fiz. O meu lugar era ali, onde se vê sem distrair, onde se pensa antes de falar, onde se sente sem exigir. Os sons ao redor eram borrados, a música, os talheres, as risadas, tudo vinha como ruído abafado. O que eu via de verdade era ela. E então, sem aviso, ela começou a vir em minha direção. A proposta dela ficou martelando em mim como os sinos da paróquia ao final da missa, alta, seca e impossível de ignorar. E se eu casasse amanhã? Ela não esperava resposta. Helena lançava frases como quem joga punhais ao vento, certos de que ninguém teria mãos firmes o suficiente para segurá-los. Mas eu segurei, disse que amanhã era longe e que hoje bastaria, e foi isso que fiz. Corri em silêncio,
Pedi à costureira o vestido menos usado, encomendei ao escrivão o registro mais rápido, entreguei ao cartório os documentos todos ainda naquela noite. Não houve romance, houve decisão. A pressa do coração, que sabe que vai perder a única chance de ser visto não como sombra, mas como presença. Ela não deu nenhum passo prático, apenas apareceu na hora. Só isso. Enquanto ela ajustava as luvas com a expressão de quem assinava um decreto e não um compromisso, eu tentava respirar fundo. Não era o casamento que imaginei, mas era um casamento com ela. E isso, para mim, já era muito. Quando trocamos os votos diante do magistrado, a voz dela saiu firme, a minha contida. Helena parecia uma dama em guerra e eu, um soldado sem armadura. Ela não olhou nos meus olhos. E tudo bem. O tempo às vezes começa sem poesia. Na carruagem a caminho de casa, ela não disse uma palavra. Ficamos lado a lado, mas separados por tudo o que não era dito. Eu pensava, esse não é o casamento que sonhei. Não há amor, não há festa, não há toque. Mas também pensava, ela confiou seu nome a mim. Que outro gesto, num mundo feito de aparências, poderia ser mais verdadeiro do que isso? Quando chegamos, ela mal olhou a casa. Subiu as escadas como quem conhece cada degrau sem querer guardar o trajeto. E então, finalmente, antes de apagar a vela do quarto, virou-se e disse: "Não crie expectativa. Eu casei, mas foi por raiva. Não tem conto de fadas, nem final feliz aqui. Minha vontade era de dizer, não te quero como princesa, quero-te como tempestade, mas que saiba que aqui tem abrigo." Mas não disse, eu só respondi, eu não compro amor, eu provo que mereço. Ela não retrucou. Virou-se, apagou a vela, e eu respirei como quem entra numa batalha sabendo que não vai vencer logo, mas que já está dentro dela. Naquela manhã, a vila respirava normalidade, como quem tenta apagar o cheiro de escândalo com perfume barato. Os comerciantes puxavam os toldos, as carroças cruzavam a estrada principal em passos pesados e as rodas afundavam no barro da chuva da véspera. Eu havia ido até a mercearia buscar o jornal, não para ler as mentiras que escrevem sobre homens como eu, mas para marcar o dia em que algo começaria a mudar. Ao retornar, vi Helena parada junto ao muro de pedra, conversando com a irmã. As duas falavam com gestos contidos de damas bem criadas, mas havia algo errado. O rosto da mais nova exibia aquele ar presunçoso de quem acha que venceu, e o de Helena. Aquele semblante que eu aprendi a entender, firmeza, mascarando náusea. Fiquei do outro lado da rua, junto à carroça que entregava farinha ao padeiro. As rodas de ferro esmagavam o barro e o rangido abafava as frases. Ouvi quase nada, quase, mas foi o suficiente. Quando a irmã disse, com aquela leveza cruel, ele me escolheu. Isso é o suficiente. Um homem próximo a mim riu, mas então ouvi Helena, com a voz firme, sem elevar o tom, sem descer do orgulho, como quem pisa sem ruído, mas com força. Que ele tenha escolhido ficar contigo não duvido, só espero que um dia tu percebas que ficar nem sempre é sinônimo de amar. Às vezes é apenas falta de caminho. O homem ao lado se calou, eu também. Fiquei ali com o jornal ainda fechado entre os dedos, ouvindo o ranger das carroças, atravessando o barro, abafando partes da conversa como se o mundo não quisesse que eu soubesse demais. Apenas o suficiente para eu vacilar. E eu vacilei. Não ouvi o contexto, só a última frase. Ficar nem sempre é sinônimo de amar. Às vezes é apenas falta de caminho. Meu peito ardeu. Será que era sobre mim? Será que ela pensa que só estou aqui por não ter outro lugar? Que aceitei esse casamento como quem se contenta com o resto? Segurei a raiva com os dedos, disfarcei com postura. Mas dentro havia ferro. Não bradei, não contestei. O orgulho dos homens como eu nunca se rasga em praça pública. Mas já era a segunda vez que me via como um degrau, não como escolha. E pior, ela nem sabia que eu tinha escutado.
Fui até a estalagem, pedi ao criado que levasse as compras direto e caminhei sozinho pela rua lateral até em casa. Não por fuga, por controle, por vergonha de querer dizer o que jamais me foi pedido. Na memória, veio o dia em que a vi pela primeira vez na feira, defendendo a anciã cega do sarcasmo dos jovens. Vi seus olhos em fogo, vi sua ausência de medo, vi que amar Helena significaria nunca ter paz, mas ter sempre propósito. Agora, ela achava que eu era só ausência de alternativa, e por mais que a razão dissesse que eu podia ignorar, algo dentro gritou: conquista-a, mas faça do jeito certo, que ela se arrependa do que pensou, que deseje o que desdenhou, que se veja enfim no espelho dos meus olhos, não na moldura do orgulho. A raiva não veio como um rompante, veio como um nó silencioso, aquele que se aperta devagar no fundo do peito. Eu sabia desde o início que essa união não nasceria do afeto. Mas escutar isso, mesmo sem saber se foi sobre mim, despiu a esperança. E o que sobra, quando a esperança se despe, é instinto. Fui embora antes que me vissem parado como um tolo à beira do mercado. Quando cheguei em casa, deixei o jornal sobre a mesa. Tirei a capa, pendurei com cuidado. Fui até a cozinha, acendi o fogo e pus água para esquentar. O banho não era para lavar o corpo, era para calar o orgulho. Cheguei em casa com o vestido manchado de lama. Isso não era novidade. A estrada até a mercearia sempre castigava os que andam com pressa e orgulho. Mas naquela tarde, mais do que o lodo na bainha, o que pesava eram as palavras, as dela. A minha irmã conseguia dizer verdades como quem oferece veneno em taça de prata. Eu não sei se me provocava por crueldade ou por ignorância, mas disse o que disse. Que eu era difícil, que ele não me escolheu, que meu amor feriria mais do que abrigaria. E eu, como sempre, não recuei, mas isso não significava que eu não me senti suja, não no rosto, no nome. Entrei e ouvi o som conhecido do balde sendo arrastado, o vapor úmido subindo do banheiro dos fundos. Arthur tomava banho. Claro que tomava. O homem tinha pontualidade até no banho, como se tivesse um relógio onde os outros guardavam o coração. Subi devagar. Naquele dia, os móveis da casa pareciam distantes de mim. A mesa, o corrimão, até os tapetes pareciam escolhidos por um estranho. Tudo dele, tudo sob controle, tudo calmo demais. A porta do quarto dele estava entreaberta e sobre a escrivaninha repousava a pequena chave de ferro que eu já tinha visto 1000 vezes, mas sempre respeitei. Mas respeito, naquele momento, me parecia luxo de quem já não sente nada. Peguei, abri a última gaveta, dentro documentos, papéis gastos, uma fita azul sem valor e um envelope com meu nome, não meu título, meu nome, Helena. O papel estava amarelado nas bordas, com marcas de quem dobra e desdobra mais vezes do que a razão permitiria. A caligrafia era familiar, firme, masculina, mas contida, como ele. Abri. Helena, há olhos que não se desviam, mesmo quando fingem não olhar. Há afetos que não se gritam, mas vivem guardados, esperando por chão firme onde pousar. Tu nunca soubeste, mas foste minha antes mesmo que o mundo ousasse chamar-te de difícil. Não fui à janela, não sentei no colchão, fiquei de pé, parada. As palavras reverberavam dentro de mim como sinos em catedral vazia. Ele pensava isso, não depois do casamento, antes da proposta absurda, antes do cartório, antes de tudo. Tentei refazer o tempo, voltar àquela tarde do salão e me perguntar o que ele via quando eu o vi, mas não consegui. Guardei a carta como quem guarda o primeiro bilhete de guerra. Não por afeto, por proteção. Ouvi o barulho do balde parar. Passos lentos no assoalho. Ele se aproximava. Fechei a gaveta, deixei a chave onde estava. Quando ele entrou no quarto com os cabelos ainda molhados, os olhos limpos e o mesmo silêncio de sempre, minha alma já não ocupava só o corpo. Ela estava
dentro daquele envelope. A carruagem parou com o som seco de rodas pesadas contra o cascalho. O cocheiro abriu as portas traseiras e tirou, um por um, os baús de madeira. 2 grandes, um menor. E o estojo com as cartas da família que ninguém lia há anos. Minhas coisas, enfim, chegavam. Desci os degraus da casa com cautela. A saia roçava o corrimão como uma lembrança de que, até então, nada ali me pertencia. A casa não fora feita para mim. Os móveis eram dele. As cortinas, dele. Até o tapete do hall de entrada, gasto, mas cuidadosamente limpo, tinha o silêncio dele impresso nas fibras. Olhei ao redor e pensei, se isso fosse um conto de amor, agora eu diria, estou em casa. Mas não era. E eu não disse nada. Os baús foram empilhados junto à parede leste, perto da estante de livros que ele organizava, como se fossem soldados. Eu não queria ocupar, mas também não podia continuar invisível. Arthur estava na cozinha, de costas, fervendo algo. Não havia conversa, apenas a rotina, que era dele, sempre dele. Fui até a porta. Bati com 2 nós de dedo, como quem pede mais do que autorização, pede respeito. Ele se virou com aquele olhar limpo demais para uma casa tão cheia de ruído. Meus baús chegaram. Falei sem emoção. Ele assentiu. A pausa entre um gesto e outro sempre foi a marca dele, como se pensasse antes de respirar. Podes escolher onde os desejares, disse sem tom, sem peso. Mas essa frase, ela carregava mais do que o som dizia. Podes escolher. Não era bem-vinda, era tolerada. Olhei de novo os baús. Lembrei do quarto da minha infância, do pai que falava pouco, do ex que falava demais, nenhum deles me via inteira. E agora havia esse homem que não falava nem pouco, nem muito. Falava quando cabia. Subi, olhei o corredor, havia 2 quartos livres. Escolhi o que tinha menos luz, por costume. Os criados levaram as malas com cuidado. Eu entrei, fechei a porta. Só então me sentei sobre o baú menor e pensei, se isso for guerra, que ao menos o campo seja meu. Foi o que pensei ao sentar sobre o baú menor, o de madeira escura e ferragens gastas. O quarto que escolhi ficava no fundo do corredor, onde a luz mal entrava, e talvez por isso me pareceu justo. Um canto à parte, um limite físico entre nome compartilhado e vida separada. Até ontem dormi com Arthur. Por obrigação, por protocolo. Um colchão dividido sem troca, sem calor, sem desejo. Apenas presença, como 2 exércitos em cessar-fogo. Mas a partir de hoje, dormiria sozinha. A porta foi fechada. Os criados recolheram as malas, deram boa noite e se retiraram, deixando a casa em paz, ou quase. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele viria. E veio. Passos medidos, voz limpa, postura firme. Parou à porta com a expressão de quem não veio brigar, mas também não veio calar. Fiz o que lhe agrada, desde que pisaste nesta casa. Não cobrei afeto, não pedi gestos, mas há limites para o silêncio. O mínimo, Helena, é um homem dormir com sua mulher. A frase caiu como ferro no chão. Ecoou mais pela firmeza do que pelo conteúdo. Mínimo para quem? Retruquei. Isso é fala de homem do mato, que acha que colchão compartilhado é sinônimo de direito. Ele não respondeu, só me olhou. Aquele olhar que não ameaça, mas também não recua. Virei o rosto, de raiva, de desconforto. Mas estranhamente, o incômodo não era só pela imposição, era pelo fato de ter sido vista, desejada. Mesmo que à força, mesmo que por tradição, havia algo ali que dizia, não és invisível. E isso não era fácil de rejeitar. Fechei a porta. Ele não bateu de novo, mas os passos, ao se afastarem, pareciam menos leves do que quando chegaram. Naquela noite, dormi sozinha, mas as palavras dele ficaram do lado de dentro, como se o quarto tivesse 2 corações e nenhum deles em paz. Arthur observava a água que ainda não fervia,
Mas a raiva dentro dele já começava a subir como vapor. Aquela frase da rua, ou melhor, aquele pedaço dela, não saía da cabeça. Ficar nem sempre é sinônimo de amar. Às vezes, é apenas falta de caminho. O orgulho ainda latejava. Eu quis acreditar que não era sobre mim, mas quem já foi ferido sabe. A dor sempre escolhe a pior interpretação. Fui até o fundo da casa e preparei o banho. A chaleira chiava e o sabão descansava ao lado do balde como sempre. Tudo igual, só eu estava diferente. O corpo tinha água, mas a mente só tinha terra seca. Subi depois de uns minutos, já com a toalha nos ombros e os cabelos escorrendo. O corredor estava quieto, mas havia um cheiro leve de vela apagada. Um rastro. Parei diante do meu quarto. A porta estava entreaberta, a cadeira levemente fora de lugar. E sobre a escrivaninha, ali onde nunca se mexia, a pequena chave de ferro que sempre guardo, estava posta com cuidado. Como quem usou e não quis ser descoberto. Fui até lá. Abri devagar. A gaveta estava perfeitamente fechada. Nada fora do lugar. Mas o papel da carta, dobrado de outra forma. Discreto. Só quem conhece seus próprios segredos saberia notar. Ela leu. Não vi, mas soube. Helena entrou em meu quarto durante meu banho. Leu a carta, guardou e saiu. Sem aviso, sem conversa, sem ruído, só o gesto. E esse gesto fez mais barulho que qualquer palavra dita naquela casa. Desci com o peito apertado, tentando fingir rotina. Estava lá embaixo quando ouvi as batidas na porta. Era ela, Helena, avisando dos baús que haviam chego. Os criados deixaram suas coisas junto à parede. A senhora da casa havia se mudado. Não de cidade, mas de quarto. Ela tomara um espaço só dela. A raiva não era sobre o quarto, era sobre o que isso dizia. Tu não és escolha, tu és concessão. Fui até a porta. Parei. Hesitei. Porque homens como eu não costumam pedir espaço. Eles dão espaço. Mas naquele momento havia algo que não cabia em recuo. Levantei a mão e bati à porta. Disse o que precisava. As palavras não vieram como apelo, vieram como direito. Ela me olhou com aquele desprezo técnico, como quem mede um homem com régua que só alcança até a própria expectativa. Depois, fechou a porta e eu saí. Caminhei pelo corredor como quem pisa sobre papel antigo. Cada passo parecia capaz de acordar memórias que eu nem queria acessar. O silêncio da casa não ajudava. Era o tipo de silêncio que não espera resposta, só a próxima provocação. No fundo da garganta não havia raiva, havia algo mais ácido, o gosto de ter sido lido e talvez rejeitado. Ela leu a carta, ela ouviu minhas palavras, mas ainda me tratava como se eu fosse apenas função, não figura. E mesmo sabendo que seria assim, doeu. Porque uma coisa é ser tolerado, outra é ser necessário e ainda assim ignorado. Na cozinha, reacendi o fogo. A chaleira tremia, a água ferveu, mas dentro de mim nada evaporava. Afinal, o que se faz quando o que você oferece é negado por alguém que você nunca obrigou a aceitar? Ele estava ali desde cedo. Ajeitava os móveis como quem alinha soldados antes da batalha. Lavava os copos com precisão quase cerimonial. Cozinhava como se a fome alheia fosse ofensa à reputação dele. Eu observava, não por curiosidade, por necessidade. Homens calados demais me inquietam. São como salas trancadas. Podem guardar ouro ou cadáver. E ele, até agora, não revelou qual dos dois carrega. Na primeira semana não houve conversa, nem convites. Só um chá deixado na mesa ao lado, um recado dado ao criado, um pão cortado em silêncio. Ele agia como quem cuida, sem se aproximar. E isso era estranho, porque meu pai, um homem que dizia silêncio é respeito, gritava com gestos. Meu ex-noivo, o que me deixou no altar, era todo barulho e promessa. Arthur era outro tipo,
Um silêncio que não era ausência, era cálculo. E isso me fez pensar: homens assim não esperam amor, esperam movimento. E o pior, talvez fosse eu quem estivesse em silêncio agora. 5 meses depois, a rotina já tinha moldura. Arthur acendia o fogo às 7, servia o chá às 7h15, lia junto à janela às 8 e às 8h30. Helena evitava passar por perto. Nenhum relógio marcava isso. O corpo deles já sabia. O criado novo comentou sem saber que seria ouvido: o senhor e a senhora são como sombra e parede, juntos, mas nunca se tocam. Helena fingiu não escutar, mas escutou. Sentia que tudo estava ordenado demais, e onde há ordem demais, há algo escondido. Naquela manhã, ao abrir o segundo baú para procurar as luvas de renda esquecidas, encontrou um envelope. Diferente do primeiro, tinha um papel mais fino, quase translúcido. O nome não estava do lado de fora, estava dentro, escrito no alto como salvação ou sentença: Helena. A caligrafia era dele, mas não era seca, era curva, quase poética. Há em ti uma ausência que não se contenta em ficar ausente. Tua presença nos cômodos que não pisas, teu gesto no prato que não tocas, tua voz na escada que não sobe. Tudo em ti me ocupa, mesmo sem ocupares o espaço. E eu, tolo que sou, insisto em te notar mesmo quando tentas não ser notada. Ela fechou os olhos. Era ele, o mesmo homem que cobrava silêncio com chá, o mesmo que cortava pão como quem fatia certezas. Ou era jogo, encenação? Arthur apareceu mais tarde no salão. Sentou-se. Não disse nada. Helena entrou, envelope na mão. Não o entregou, mas também não escondeu. Tu escreveste? Perguntou sem rodeios. Ele olhou devagar. Não afirmava, não negava. Algumas coisas precisam ser sentidas, não explicadas. Ela apertou o papel. Queria entender. Queria decifrar. Mas ele não dava respostas. Só uma presença que parecia carregar tudo que as palavras não sustentavam. Naquela noite, Helena sonhou com ele. Mas não foi um sonho leve. Foi ardente, estranho, impossível de narrar sem corar. E ao acordar, o coração pulsava fora do compasso. Sobre o lençol, um bilhete, pequeno, direto. Você está mais perto do que imagina de descobrir quem eu realmente sou. Ela tremeu, não por medo, por antecipação. Desde que o envelope apareceu, o tempo na casa mudou. Arthur não era só silêncio agora, era silêncio que parecia esconder palavras. E eu não era só distanciamento, era dúvida. Comecei a observá-lo como quem investiga sem dar nome à investigação. Seus gestos ao cortar frutas, a forma como dobrava a roupa que eu já não vestia, o cuidado com os cantos da casa que ninguém mais notava. Talvez sempre tenha sido assim. Talvez eu é que não o via. Mas agora eu queria saber. Saber quem escreve como quem sente, mas vive como quem se apaga. Passei a lembrar coisas antigas. Frases velhas que ele disse. A primeira noite no quarto conjugal. O jeito como ele me olhou, não com desejo, mas com receio. Como quem espera o impacto do que vem. Mas naquela tarde, ao conversar com Dona Rosária, antiga vizinha, ela disse algo que não me deixou respirar fácil. Arthur não é o que parece. Mas isso, minha filha, a gente descobre só quando ele quer ser descoberto. Voltei para casa em silêncio. A porta rangia como sempre, mas o chão parecia diferente. Não por madeira, por significado. Há coisas que vivem escondidas, não por vergonha, por estratégia. E Arthur era cheio delas. Depois do bilhete deixado no meu travesseiro, você está mais perto do que imagina de descobrir quem eu realmente sou. Comecei a olhar tudo com outros olhos. Os gestos não eram gentis, eram treinados. Os silêncios não eram calmos, eram calculados. Não queria suspeitar, mas é impossível viver ao lado de um homem que respira tão corretamente e não se perguntar o que ele silencia com tanto zelo.
Arthur nunca me deu motivo claro para desconfiar. E talvez esse seja o maior motivo de todos. Comecei aos poucos. Um nome que apareceu na borda de um livro que ele deixava no canto do salão. Beatriz. Caligrafia feminina, tinta antiga. A mesma letra surgiu numa etiqueta presa na contracapa de um álbum velho. Não de família, mas de momentos sem legenda. Procurei mais, não nos papéis, nas pessoas. Dona Rosária sempre disposta a oferecer biscoitos, chá e lembranças do que ninguém quer lembrar. Antes de ti, ele teve outra, disse ela, olhando por cima da xícara. Moça boa, bem falada, mas sumiu, sem deixar vestígios. Morta? Não, desaparecida. Uns dizem que enlouqueceu, outros que fugiu. E ninguém pergunta por quê? Claro que não. Arthur é respeitado demais para ter dúvidas ao redor do nome dele, e a cidade é pequena demais para querer respostas que custam silêncio. Aos poucos, fui juntando o quebra-cabeça. Uma noiva que ninguém cita, uma história que ninguém toca, um homem que não nega, mas também nunca confirmou. Até que numa tarde comum, em meio às compras de lavanda e farinha, ouvi sem querer o que talvez fosse a verdade mais clara até agora. Uma mulher, velha amiga dele, disse a outra na banca de temperos: "Você acha que é a primeira a casar por birra? Ele tem esse talento, espera você se cansar de lutar, e quando você pensa que escolheu, já era dele." Fingi que não escutei, mas voltei para casa com essa frase colada nos ossos. Se Beatriz sumiu, não foi por acaso, e se fui colocada aqui, talvez não tenha sido por amor, nem por raiva, mas por cálculo. E eu, que sempre achei que observava bem os homens, talvez esteja sendo observada desde o princípio, como todas as outras. As perguntas já não surgiam com raiva, surgiam com cautela, como quem interroga o chão antes de dar o próximo passo. Passei a observar mais do que procurava. Era fácil identificar os vestígios da mulher anterior. Nomes rabiscados, papéis esquecidos, frases que não eram minhas. Mas agora, cada pista vinha com tensão, porque eu tinha medo. Medo de encontrar algo que me fizesse ir embora. E, para minha surpresa, já não queria ir. Passei tanto tempo tentando manter distância que, quando percebi, estava dentro, não dele, da rotina. Eu, que sempre fugi do previsível, comecei a me acostumar com a segurança que ele me dava. Não uma segurança de toque, de carinho ou de afeto aberto, mas de presença, daquelas que não exigem nada além de constância. A casa estava arrumada. O silêncio respeitava minhas horas. O chá vinha sem eu pedir. Isso, para mim, era novo. Era perigoso. Cada tentativa de desvendar quem foi Beatriz agora me parecia uma corda esticada demais. Se puxasse com força, tudo cairia. Eu não queria cair, mas também não queria ficar cega. Perguntei aos poucos. Vasculhei os objetos antigos. Uma pulseira quebrada, uma flor seca presa num livro, um bilhete com datas marcadas, mas sem nomes, e uma carta, sem destinatário, só a frase: "É possível amar o silêncio de alguém quando se descobre que ele protege a nossa própria voz." Guardei essa linha como se fosse minha, mesmo sabendo que talvez não fosse. E por dentro, comecei a perder o que sempre me fez fugir: a certeza de que o controle era meu. O fogo estava aceso, a chaleira fervia. Arthur cortava maçãs sem desviar o olhar da lâmina. Eu entrei na cozinha sem cerimônia, como quem invade um hábito só para ver se ele estremece. Ele não estremeceu. Sentei à mesa. Dei tempo às palavras, porque algumas frases, para ferirem, precisam estar em repouso antes de serem ditas. "Rosária comentou sobre tua noiva." Falei, como quem fala de um produto esquecido no fundo da gaveta. "Beatriz, certo?" Ele não parou de cortar, mas também não mudou o ritmo. "Dizem que ela sumiu, dizem que tu nunca falaste dela." Ele não respondeu. Pegou outra maçã, fez tudo como sempre. E isso, mais do que resposta, foi afirmação.
Ela enlouqueceu? Perguntei. Ou tu a levou ao limite? Ele finalmente olhou. Não com ira, com dor. E um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem do passado quando não tem onde pousar. Tu achas mesmo que sou homem de enlouquecer mulheres? Não era defesa, era desacreditar a acusação. Talvez não, mas tua calma tem algo de estratégia. Ele limpou a faca. E tua raiva tem algo de proteção. Silêncio. Longo. Até que ele disse: uma mulher foi embora. Não porque enlouqueceu, porque quis. E quando alguém quer ir, não cabe ao outro impedir. Levantei da mesa. Fui até o corredor, mas não subi. Não entrei no quarto. Fiquei parada, não por hesitação, mas porque pela primeira vez desejei que ele me seguisse. E não seguiu, porque Arthur nunca caminha quando percebe que o outro espera. Ele só caminha quando sabe que já é lembrança. Não planejei dizer, mas as palavras têm vontade própria quando guardadas demais. Ele estava lendo no salão, como sempre. Luz atravessando a janela, postura de quem não perturba, mas também não se oferece. E eu, cansada da dúvida, da cautela, do medo, deixei sair. Foste criado para manipular, não para amar. Ele levantou os olhos, não lentamente, com força. O que disseste? Eu disse que tua calma não é virtude, é controle. Ele se levantou. Pela primeira vez, alto demais. Tu não vês porque tem medo de amar, disse ele. Porque se vires, vais ter que admitir que há alguém capaz de ficar mesmo quando tu expulsa. Silêncio. O salão inteiro parecia conter respiração. Manipulador, repeti. Tu esperas até que nos cansemos, até que achemos que escolhemos, mas já escolheste por nós antes. Ele veio, rápido, sem ameaça, mas com fogo. Tu achas que fui manipular tua raiva? Helena, eu apenas esperei que ela cansasse de te ferir. Me aproximei também, sem saber o que queria. E o que tu queres, então? Ele olhou como nunca e me beijou. Não foi beijo de paz, foi beijo de guerra. Mãos firmes, boca quente, alma colidindo, o silêncio que tanto nos definiu. Finalmente fez barulho. A noite foi como um incêndio silencioso. Nem amor, nem ódio, só nós dois, tensos, inteiros. Na manhã seguinte acordei com o corpo ainda preso aos últimos suspiros da noite. Mas Arthur não estava ali. A cama estava arrumada, a casa limpa, a chaleira fria. Na mesa, o envelope, com a assinatura dele. Divórcio, sem carta, sem explicação, só sua letra firme como sempre. E dentro, apenas o que bastava. As malas dele não estavam mais no corredor. O último bule que usou estava seco, na escrivaninha, a gaveta que guardava a carta, trancada. E eu, pela primeira vez, sem desculpa. Passei anos dizendo que não sabia amar. Mas agora, com o corpo ainda quente da lembrança e a casa fria de realidade, entendi que o medo de amar nunca foi o problema. O problema era reconhecer que ele já havia sido amor antes de eu perceber. Corri até o quarto. Os lençóis ainda estavam com a marca dele. E mesmo querendo odiá-lo por ir embora sem dizer, vi ali o maior gesto que ele podia ter feito. Deixar-me decidir, sem ele por perto. Peguei o envelope antigo. Li tudo de novo. Mas desta vez, cada linha sangrava mais que a anterior. Tu nunca soubeste, mas foste minha antes mesmo que o mundo ousasse chamar-te de difícil. E agora, era eu quem corria atrás. Fui até o cartório, confirmaram a assinatura. Ele viajaria ainda hoje. Na estação, um funcionário mais novo disse que viu o nome dele no registro de embarque para a capital. 2 criados disseram que ele não levou muito, só um casaco, um livro e uma caixa pequena. Fui até o chalé, o quarto estava limpo. Na cabeceira, um bilhete esquecido. O amor precisa de silêncio para se revelar. O teu grita demais para escutar o meu.
O coração apertou. Não por saudade, por arrependimento. E agora, o tempo que antes eu usava como desculpa, começou a me usar como sentença. Era tarde, talvez, mas mesmo assim era hora de ir. O sol já descia quando a carruagem parou diante da plataforma central. A estação era simples, de pedra e madeira, mas aquele dia ela parecia altar. Helena desceu com pressa, o vestido marcado pela poeira, os sapatos gastos pelo chão da estrada, o peito latejando por tudo o que ainda não tinha nome. Olhou em volta. Viajantes se despediam. Mães acenavam para filhos. O último comboio estava prestes a partir rumo ao norte, onde dizem que os que chegam não voltam cedo. E então ela viu Arthur, de pé, à frente do vagão de terceira classe, roupas simples, mala pequena, como quem não pretende ter peso onde quer que vá. Mas não estava só. Ao lado dele, uma mulher, jovem, delicada, com o rosto coberto por véu leve e expressão serena. Carregava uma criança, menina, uns 5 anos, olhos que buscavam tudo e não se fixavam em nada. Helena parou. O mundo desacelerou. O coração bateu com fúria e desespero. Não pelo que sabia, mas pelo que não sabia se suportaria. Ela não falou, não chamou, não correu. Apenas ficou ali, como quem espera que o destino olhe para trás antes de embarcar. Arthur virou o rosto devagar, viu e não se espantou, apenas olhou com tristeza discreta. Helena apertou a carta antiga contra o peito. A mesma carta que antes era peso, agora era ponte. Mas será que a ponte ainda tinha lado de chegada? A estação ainda pulsava atrás de mim, mas meus pés não conseguiam se mover. Arthur, a mulher, a criança. Era como se o tempo tivesse feito um truque cruel. Esperar que eu chegasse, só para me mostrar que talvez já fosse tarde demais. Mas ele se aproximou, sem pressa, e disse com a voz que eu conhecia, mas com um tom que nunca ouvi: a mulher é minha irmã, a menina, minha sobrinha. Meus lábios não se moveram de imediato. Na verdade, foi o coração que respondeu primeiro, com alívio, com culpa, com vergonha. E Beatriz? Perguntei, o nome como faca entre os dentes. Ele olhou longe, como quem não tira a verdade de si, mas do tempo. Fugiu com outro, preferiu o escândalo à confissão. Eu nunca contei, nem para proteger a mim, mas para não acabar com a família dela. Alguém precisava salvá-la do julgamento. E naquele instante tudo o que eu havia desconfiado começou a se dissolver. Não em negação, em arrependimento, fiquei em silêncio. As palavras dele sobre Beatriz ainda pairavam no ar, mas foi a maneira como ele me olhava, sem desejo, sem cobrança, apenas com entrega, que me desfez por dentro. Arthur ajeitou a manga, olhou de relance para a irmã e a menina ao lado, e depois voltou os olhos para mim, como se o tempo entre nós já estivesse se recolhendo. Ela veio passar uns dias comigo, explicou com suavidade. Minha irmã está doente, vão para a casa da nossa tia no norte. Vim me despedir, enquanto eu vou para outro lugar até você sair de lá. Helena tirou o envelope da bolsa, mas ele disse: este é teu. O divórcio é válido, assinado, não por raiva, mas porque, enfim, tu estás inteira. Teu orgulho voltou ao lugar. Teu nome já não precisa do meu. E eu sempre soube que não terias paz junto de mim. Só respirei. Ele continuou. E cada palavra parecia sair como confissão final de quem viveu calado por respeito, não por medo. Eu te amei desde antes. Cada gesto teu já me bastava, mas ontem vi em teus olhos que o amor para ti ainda é guerra. E eu não vim para guerrear. Silêncio. Esperei, por meses, até por migalha. Mas teu jeito de olhar sempre carregou uma trincheira. E um homem que ama não devia pedir que baixes a guarda. Devia apenas saber a hora de ir. Senti o peito afundar. Não por rejeição, por reconhecimento. Pela primeira vez eu sabia o que ele dizia, e sabia que era verdade.
Eu não sou tua, disse sem choro. E não sei se um dia seria. Ele sorriu sem levantar os lábios, como quem concorda antes da dor. Eu me afastei. Ele não tentou impedir. A irmã voltou a olhar os trilhos. E Arthur permaneceu parado, como quem tem a firmeza de não interromper o caminho dos outros. Subi na carruagem que me levaria de volta à vila. No bolso, o divórcio. Mas na memória, cada frase dele como ferida que o tempo vai reavivar, não cicatrizar. O comboio já havia partido. Arthur ficou imóvel por mais tempo do que devia, olhando os trilhos como quem precisa pedir desculpas ao tempo. Depois, sem consultar ninguém, nem lógica, nem dignidade, ele pegou a estrada de volta. Na carruagem, o coração dele não batia com raiva, batida com risco. Era como se cada centímetro percorrido fosse um medo. E se ela não estiver? E se estiver e não quiser? Chegou à vila antes do fim do dia. Entrou na casa sem ruído. A porta estava destrancada, os criados ausentes, os cômodos em sombra. Subiu as escadas devagar, como quem pisa em lembrança. E então, no quarto dela, a viu. Helena. Sentada no chão, o vestido ainda com as marcas da viagem. Os olhos vermelhos, mas não por orgulho ferido. Por luto de algo que ela ainda não tinha nomeado. Ela não se virou. Ele também não falou, mas o envelope de divórcio estava rasgado ao lado, as páginas espalhadas como o que se tentou negar e, enfim, não conseguiu. Arthur ajoelhou-se diante dela, sem cena, sem declaração, apenas uma mão que tocou seu braço com a delicadeza de quem nunca soube como tocá-la. Eu não sou homem de correr, disse baixo, mas contigo eu corro. Corro porque entendi que tua dor não precisa ser vencida, precisa ser entendida. Helena olhou devagar e, finalmente, com uma voz que não buscava combate, eu não sou fácil. Nunca fui. E tu? Sempre foste justo demais para mim. Ele sorriu com os olhos. Então sejamos injustos juntos. Porque esperar, Helena, nunca foi amor, foi medo. E eu me cansei de esperar. Helena respirou fundo. O silêncio entre os dois já não pesava, agora descansava. Eu achava que tu eras imune, disse ela com um fio de voz. Que teu jeito quieto era armadura. Mas hoje vi que era só dor. Bem escondida. Arthur baixou os olhos. Tocou de leve a mão dela, como quem não queria permissão. Só aviso. Não sou imune a nada do que tu me fizeste sentir. Só nunca soube se tu sentias também. Ela entrelaçou os dedos nos dele, demoradamente. Senti desde o primeiro chá, mas estava ocupada demais provando que não precisava. E agora quero precisar, pelo menos um pouco. Arthur se levantou, puxou uma manta da poltrona, cobriu os ombros dela com cuidado. Como quem aprende a cuidar sem pedir nada em troca. Se for para termos começo, Helena, que seja sem escudo, sem vingança, sem medo. Ela encostou a cabeça no peito dele. Se for para termos começo, que seja injusto, como disseste. Porque no amor justo demais, ninguém se doa, só se mede. Ele sorriu, desta vez com os lábios. A casa, antes silenciosa, agora parecia conter calor. Não de fogo, de dois corações que, enfim, aprenderam a aceitar o que bate fora do compasso. A janela seguia aberta, mas dessa vez nenhum dos dois pensava em fuga. O tempo não os levou à rotina, levou ao encaixe. Helena e Arthur tornaram-se par, não por hábito, mas por urgência quieta. Sabiam o gosto das ausências, o susto do silêncio, o peso da dúvida. E agora, tudo o que restava era a presença. Eles se desejavam como quem deseja repouso depois da tempestade, sem urgência, mas com intensidade. Os gestos eram íntimos, a casa era viva, e o toque não era apenas carícia, era confirmação. Já não havia silêncio, havia cumplicidade. Certo domingo, após o jantar, a irmã de Helena chegou sem avisar. Sem carruagem pomposa, sem criados, só ela.
olhos abatidos, mãos trêmulas. Sentou à mesa sem fome e disse com a voz baixa: "Ele me traiu." O ex-noivo, que agora era marido dela, a humilhação corria pela vila, a vergonha pela pele. "E o que vais fazer?" perguntou Helena firme. Ela respondeu com olhos de alguém que já foi vencida e escolheu não guerrear mais. "Vou perdoar, não por ele, mas pela promessa que me fez. Disse que tentaria, disse que não quer me perder. E, sinceramente, não quero ser a mulher que só sabe sair." Arthur escutou tudo em silêncio e, ao ver a irmã de sua esposa quebrada, não de orgulho, mas de dor, apenas levantou, foi até a cozinha e voltou com chá quente. Aos poucos ela chorou. E Helena, que um dia fora ferida pelo mesmo homem, abraçou a irmã com o tipo de afeto que só entende quem já conheceu traição. E superou. Nos meses que seguiram, Helena e Arthur quiseram filhos. Tentaram, esperaram, sonharam, mas o tempo não trouxe. Não houve diagnóstico, apenas ausência. E no começo, o medo de perder tudo voltou a rondar. "E se for só isso?" disse Helena certa noite na varanda. "Então será tudo", respondeu Arthur. "Porque com ou sem filhos, tu és sempre minha." Ela chorou. Ele não tentou consolar, apenas ficou ao lado dela, como sempre fez. O primeiro ano passou como nuvem pesada, o segundo como aceitação, e no terceiro, o milagre chegou em dobro. Gêmeos. Um menino de olhos curiosos, uma menina de choro firme. Chegaram como quem resolve bagunçar um coração que achava estar acostumado ao silêncio. Arthur segurou os dois nos braços e pela primeira vez chorou diante de todos. Helena, já despenteada, cansada, com a camisola manchada, olhou para ele e sorriu. Nada veio fácil, mas tudo valeu. Ele respondeu com a voz quebrada: "Tu foste o pedaço de paz que nem mesmo meu orgulho teve força para afastar." Escreve aí nos comentários qual parte mais te emocionou e já se inscreve no canal para não perder os próximos contos. Ativa o sininho e compartilha com quem também acredita que o amor, quando é verdadeiro, espera e escolhe de novo. Te encontro no próximo.